Hoje, na novela, Bruno chega na fazenda com vários presentes para Luana. Bruno avisa a Dona e Zé que Luana agora é a dona da casa. Marcos conta para Lia que conheceu Jeremias Berdinazzi. Marcos não gosta que Liliana arrumado um emprego com o pai dela. Jeremias se preocupa com o sumiço de Olegário. Jeremias descobre a verdadeira identidade de Marcos e muito mais. Olá, estamos começando mais um resumo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, hein? E vamos lá para o resumo de hoje. Bruno chega na fazenda chamando por Luana e com muitos presentes para ela. Luana fica feliz e pergunta o que é. Bruno fala para ela ir ver no quarto. Zé do Araguaia fala para Bruno que Luana estava ansiosa para a chegada dele. E Zé pergunta se ele sabe o que está fazendo com Luana. Bruno diz que não está fazendo nada demais. Mas Zé do Araguaia alerta o patrão que eles não estão em comitiva e Luana não é nenhuma daquelas sirigaitas que fica na janela jogando flor para ele nas currutelas da vida. Bruno fala para Zé que ele não foi para a fazenda para se aborrecer. Então Zé do Araguaia avisa que a pobre está apaixonada por ele. Bruno faz uma cara de surpresa. Bruno continua a conversar com Zé do Araguaia e diz para Zé prestar bem atenção no que ele vai falar neste momento. Bruno diz que Luana agora vai ser a dona dessa casa. Zé do Araguaia então fala: "O patrão endoidou? É dona de que jeito?" E Bruno completa que ela vai dormir com ele todas as noites. Luana se veste com as roupas novas e Dona diz que ela está linda. Luana se aproxima do espelho, solta o cabelo e fica se admirando e sorrindo. Bruno e Zé continuam conversando. Zé do Araguaia diz que o patrão é quem manda. Bruno fala que agora ela vai ser a dona dessa casa e pede para Zé do Araguaia e Dona tratarem Luana com respeito. Mas Zé diz que eles sempre trataram ela com respeito. E Bruno fala que sabe que eles sempre trataram ela com respeito, mas é outro tipo de respeito que ele está falando. Zé do Araguaia então pergunta: "Como é esse respeito, patrão?" E Bruno diz que a partir de agora, naquela casa, a Luana vai ser a mulher dele. Luana chega vestida com a roupa nova e Bruno fica emocionado ao vê-la. Dona e Zé do Araguaia também ficam felizes ao vê-la tão bonita com a roupa. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Marcos volta para casa e Lia pergunta por onde ele esteve. Marcos pergunta pelo pai e Lia diz que ele se mandou para uma das fazendas. Lia, nervosa, então pergunta novamente onde Marcos estava e ele diz que ela não vai acreditar e fala que esteve com um dos Berdinazzi, o tio-avô Jeremias Berdinazzi. Lia fica perplexa e fala: "Não acredito, o tal que roubou a nossa avó?" E Marcos afirma: "É esse mesmo." Marcos fala para Lia que o tio-avô é o rei do leite e do café também. Lia pergunta se Marcos falou com ele e ele diz que sim, só não falou o nome verdadeiro, pois se ele soubesse que ele é um mezenga, tinha o expulsado a pontapés, com certeza. Lia fala que o irmão é maluco. Bruno conversa com Luana na beira do rio e fala que quer que ela seja a dona daquela casa, que quando ele voltar, ele quer encontrá-la lá. Luana diz que ela vai ficar esperando por ele, que ela não vai embora. E Bruno fala que não vai faltar nada para ela. Luana diz que não está faltando nada não. E eles se beijam. Dona de longe vê o beijo dos dois e sai correndo para contar a Zé do Araguaia. Bruno avisa a Dona e Zé que amanhã a patroinha deles vai voar com ele.
Regino conta para Jacira, sua esposa, que muitos companheiros morreram na invasão, inclusive crianças. Jacira, com os olhos cheios de lágrimas, pergunta quem começou essa briga e Regino responde: vai saber. Ele fala que sempre foi contra as armas de fogo em invasões, que ele sempre foi a favor de uma invasão pacífica e sem armas, que eles têm que ir com a cara e a coragem e esperar por justiça. Regino e Jacira são avisados que eles vão poder ficar na terra, e então eles plantam milhos nas terras improdutivas. Em Brasília, o senador Caxias defende os invasores e diz que ele é contra a invasão de terras produtivas, que as pessoas estão trabalhando, ao contrário dessas terras que são improdutivas, onde eles invadiram. Bruno conversa com Luana sobre invasão e terras produtivas. Luana diz que eles só invadiram a terra de Bruno porque não sabiam que tinham tanto boi por lá. Lia e Marcos conversam sobre o divórcio dos pais. Lia fala que eles dois não têm mais jeito, já era o casamento. Foi muito desencontro, mágoas, o casamento deles já tinha acabado faz tempo, a gente é que não tinha notado. Marcos pergunta a Lia, será que ela tem outro? E Lia diz que até tinha desconfiado disso, mas acha que ela não faria isso com o pai deles não. Marcos finaliza, que acha bom, porque se souber que ela tem outro, ele mata o desgraçado. Liliana chega e fala para Marcos que o senador Caxias arrumou um emprego para ele em Brasília. Marcos não gosta e diz que o que ele tem que dar em troca desse emprego, pois de casamento ele está fora. Liliana diz que não tem que dar nada, que se ele quiser um emprego, que ele se apresente em Brasília. Agora, se ele não quiser, que ele pelo menos ligue para o senador e agradeça. E Liliana sai. Lia fala que Marcos devia pelo menos ter pedido para ela ficar, pois agora eles têm um filho entre eles. Marcos diz que não, e que agora ele só pensa em outra pessoa, na tal vigaristinha Marieta Berdinazzi. Jeremias diz para Fausto e Marieta que está preocupado com o sumiço de Olegário e que ele não descontou o cheque da indenização. Fausto fala então que agora ele também começa a ficar preocupado. O fazendeiro pede para Fausto chamar o delegado que ele quer falar com ele. Marieta pergunta a Fausto o que está acontecendo. Pergunta também se ele não fez nenhuma besteira. Fausto nega e Marieta fala que ele estava muito preocupado com o Olegário e ela pergunta se ele matou o Olegário. Ele nega e diz que não seria maluco em fazer uma coisa dessa. Fausto aproveita e tenta jogar a culpa para Marieta, dizendo que ela sim tinha motivos para fazer isso, a partir do momento que ele era uma ameaça para ela, e finaliza dizendo que se alguém deu cabo dele, ou foi Marieta ou foi alguém amando dela. Neste momento, Jeremias entra e pergunta o que eles estão discutindo. Fausto disfarça e diz que eles estavam falando daquele sujeitinho que esteve na fazenda. Jeremias pergunta o que tem ele, e Fausto fala que desconfiou dele pela abordagem que ele fez dele quando estava almoçando, pelas perguntas, e Marieta então fala o que tem. Fausto mostra o cheque que ele pagou onde estava hospedado e descobre a verdadeira identidade dele. Fausto mostra o cheque para Jeremias, que fica perplexo ao ver que ele assina Marcos Mezenga. Lia pergunta a Marcos o que ele acha que o pai vai achar da descoberta de um dos Berdinazzi. Marcos responde que não sabe, mas que ele tem que saber que o maledito está vivo e podre de rico. Lia fala que acha que o pai nem vai ligar para isso, pois eles se odeiam e ele nem fala deles. Lia lembra que o pai deles conta que o avô Henrico Mezenga contava que o nosso bisavô Mezenga e o nosso bisavô Berdinazzi brigavam de pau na frente de uma venda. Jeremias e Marieta conversam e ela diz que parece que ele ficou tão chocado com tudo isso
e ele afirma que ficou sim, que não entende por que ele chegou assim daquele jeito, mentindo, inventando o nome. Marieta então diz que deve ter sido por medo, e ela pergunta se depois de tanto tempo ele não apagou esse ódio todo. E Jeremias diz que ódio é que nem erva daninha, você mata ele aqui e ele nasce ali mais adiante. Marieta então pergunta ao tio o que ele faria se Marcos voltasse, já que agora ele sabe que ele é um mezenga. E Jeremias diz que capa o maledito. Marcos liga para o senador e pergunta se o emprego que ele tem é para trabalhar mesmo ou é para viver na flauta como senador. E assim vai terminando mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. E sempre lembrando que os capítulos são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Agora, se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, tá bom? Te espero no próximo vídeo do resumo da novela.